Fala galera, seja super bem-vindo ao meu canal, eu sou o AD, todo mundo sabe, por isso você tá aqui no meu canal. Bom, de fato hoje eu vou estar fazendo conduzir uma entrevista na verdade, com 4 pessoas que são 4 amigos meus e que eu tenho a honra de trazer aqui ao vivo para vocês assistirem falando sobre várias questões. Vai ser um bate-papo mesmo, meio estilo boteco, mas não é boteco, é realmente uma conversa sobre tudo. E eu vou começar agora e as pessoas vão se apresentar agora. E aí a gente vai começar falando sobre Black Money. Depois a gente vai falar sobre empoderamento negro, colorismo e várias outras pautas. Viver na favela, viver no bairro de classe média depois de ascender socialmente, estar nos espaços de poder, nas universidades e hoje se inserir no mercado de trabalho. NGOs, são vários assuntos que podem ser trazidos aqui hoje e eu quero que vocês prestem bastante atenção e façam perguntas, porque eu vou estar lendo o que vocês estão falando e jogando perguntas lá também. É isso, gente. Obrigado por assistir. Sejam bem-vindos a um bate-papo do AD ao vivo aqui. Pode compartilhar, falar nas redes, porque agora começou. Bom, a gente já tem 50 pessoas assistindo aqui. Começar aqui pela nossa mulher na mesa, Débora. Se apresenta um pouquinho. Olha, deixou pra mim a apresentação. Eu sou uma mulher negra, brasileira, psicóloga. Atualmente tenho o prazer de ter uma clínica majoritariamente negra no meu consultório. Me interesso muito sobre processos de subjetivação de negros e brancos, né, dos brasileiros. Esse é um tema que me interessa muito, que me fascina. E tenho estudado sobre isso e compartilhado com isso em alguns grupos. Jonathan. Boa noite, galera. Meu nome é Jonathan Raimundo. Eu sou professor de História, poeta, escritor, palestrante. Agora eu tô tirando onda disso, né? Palestrante também. E organizo o Wakanda em Madureira. Lá me chamam de rei. Sou Jojo. Sou William Reis, coordenador executivo do Grupo Cultural Afro-Reg. Trabalho com a juventude de periferia, né? E com a cultura afro-brasileira. E acho que uma das coisas que eu tenho maior orgulho é de ter conhecido essas pessoas e ter tido um vasto conhecimento e levar ele para dentro da favela para conversar com a nossa juventude, que ainda precisa muito sobre consciência negra e sobre outras coisas. Bruno. Meu nome é Bruno Cândido Sancofar, eu sou advogado. Eu lido em especial na área criminal e na área do direito antidiscriminatório, em especial nas partes de crimes raciais ou reparação civil também por conta de ofensa racial. Também estou iniciando a carreira no mundo digital, né? Tenho alguns perfis digitais, Instagram, página no Facebook e também iniciando aí no YouTube. Gente, para vocês, ou seja, né, nós temos aqui pessoas de diferentes expertises aqui, diferentes áreas, que vivem em diferentes áreas do Rio de Janeiro também. Fala para mim o bairro de cada um. Qual a região que você mora, Débora? Olha, atualmente eu moro no Recreio dos Bandeirantes, mas... Alô, Realengo. Realengo. Sou de Realengo. Pode interagir com o coleguinha? Onde você é? Tijuca, mas cresci no Complexo do Alemão. Eu tenho problema com Tijuca. Eu também. Bruno. Eu sou de Bairro das Palmeiras, lá no Salgueiro, de São Gonçalo. Porém, com 10 anos eu fui para a Baixada Fluminense e é onde eu estou até hoje, eu sou de Nilópolis. Vocês hoje falam sobre pautas da negritude em diferentes lugares, em diferentes bairros e em diferentes vivências. Acreditam que falar sobre negritude é uma pauta só ou a gente precisa fazer um recorte? E o recorte é necessário e tem muita gente falando como se fosse uma coisa só? Você escolhe Vocês vão lá. É claro que não é uma coisa só, é uma diversidade, é uma multiplicidade. Nós somos múltiplos, então, inclusive o nosso movimento é para afirmar essa multiplicidade, né? A nossa complexidade. É nisso que a gente vai atingir o que é o mais humano. Nós somos diferentes. Diferentes vivências, Diferentes vivências, e o movimento negro, você acho que tem uma coisa muito interessante, que o movimento se conecta entre
através da escuta e através desse compartilhar. O trabalho que ele faz, por exemplo, tem pessoas que são negros da periferia, que vão lá, e que vão negros do subúrbio, negros que são da Zona Sul, negros que estão na academia, mas também que vieram do subúrbio. Essa comunicação é que faz com que a gente tenha o sentido de unidade na nossa multiplicidade. Débora? Eu acho que a ideia de multiplicidade é fundamental, né? Que é a ideia do indivíduo. E é isso, né? Acho que a vida é um milagre e cada um que nasce tem que dar conta desse milagre, que é um milagre individual. Mas eu compreendo também que a nossa experiência na diáspora brasileira, ela advém de um processo que é coletivo, que é o processo da colonização. Então, e é isso, eu concordo extremamente com a Débora disse. E aí eu quero focar na unidade. Esse indivíduo, que eu acho que é fundamental, mas eu acho que há uma coletividade ainda. Aí, por exemplo, você pode ser preto de qualquer lugar. Se 111 tiros não te toca, desculpa, você não é preto. Se 80 tiros não te toca, desculpa. Eu acho que todas as pautas que temos, todas as diversidades que temos, todas as questões bairristas que temos, existe uma questão fundamental, grotesca, bizarra, que é a questão do genocídio. Isso deve ser a nossa pauta única. E aí, óbvio, a partir das nossas diferenças, nossas individualidades, precisamos focar nisso. Porque, mano, sem vida não há. Porque outra coisa é fantasia, eu acho que é maquiagem. Eu costumo dizer que é uma mesma unidade, só que acho que a linguagem é a mesma coisa, só que a linguagem tem que ser diferente. Por exemplo, eu que trabalho com moleque de favela, com garota de favela, a linguagem tem que ser totalmente diferente. Se eu chegar com um discurso totalmente acadêmico, totalmente africano, com um discurso bem forte, não pega de jeito nenhum. Então você tem que saber como se comunicar com essas pessoas, como você vai levar esse discurso e esse entendimento de black money, do genocídio da população negra, inclusive de fazer eles sim reconhecerem como negro, que isso também falta muito ainda para essa juventude. Bom, analisando essa questão da juventude, pegando esse fio, né, do aspecto do genocídio, juventude, ela não tem como você falar sem fazer recortes mínimos quando você está falando de violência estatal. A questão etária é importante, que está falando de juventude. Acabou de sair uma matéria, inclusive, publicada no site aí, que agora eu esqueci o nome, falando que as crianças e adolescentes de São Paulo, a principal causa de assassinato é a própria polícia de São Paulo, né? Quando você vai analisar isso no Rio de Janeiro, quando eu dialogava mais sobre a questão de genocídio de juventude, o grau de vulnerabilidade que ele interseccionaliza e ele se aprofunda na medida que você tem geografia, ou seja, zona periférica, questão etária, que quanto mais jovem mais vulnerável está, sexualidade. Imaginem vocês uma trans preta, por exemplo, andando na Baixada Fluminense. O grau de proteção que ela tem, não tem, né, respondendo. Então, esses quesitos vão colocar a pessoa numa zona do não ser, pensando no Fanon aí nesse sentido, né? Então, para falar de juventude, entendendo a questão do genocídio, é necessário o recorte mínimo para representar quem está nessa ponta, né? Quem está nessa zona de mais vulnerabilização. Né? Eu vejo algumas pessoas brancas que elas negam que o racismo estrutural exista no Brasil, ou que exista até mesmo diferença, e falam assim, não, a gente tem que discutir a diversidade de todo mundo, a gente precisa discutir a diversidade de trans, a diversidade de todo mundo, né? Da gordofobia, a misoginia, a gente tem que discutir toda essa problemática. Só que o core fundamental nesse país, o Brasil tem um problema fundamental porque ele é criado, a riqueza desse país é criada economicamente em cima do corpo negro. E algumas pessoas têm a dificuldade de entender que nem essa parte a gente discutiu. Como é que a gente traz isso? Que a gente está falando de genocídio do povo negro, que é uma pauta muito importante, mas que a classe média alta, os grandes poderosos, os ricos no Brasil, aqueles que têm a caneta e o dinheiro, até donos e presidentes de grandes fundações que podem ajudar nesse combate, não entendem que esse seja um grande problema. Eles acham que o problema é um problema econômico, social. Como é que a gente vai lidar com isso? Aqui o William da AfroReg, eu queria te perguntar isso. Como é que você vai lidar com os ricos, muito ricos, que falam, não, a gente não tem um problema racial, a gente tem um problema econômico? Primeiro é tentar fazer eles entenderem que não é um problema somente social.
Aí entra uma problemática totalmente que é chata. Por exemplo, eu tive uma experiência pessoal minha mesmo. Eu tenho 10 amigos que moram no Leblon, todos brancos. E aí eu sempre falava pra eles assim, alguns usam maconha, eu falo assim, cara, eu não uso maconha, eu nunca usei nenhum tipo de droga, né? Aí eu falo assim, cara, ó, se parar na blitz, se for pego, tu tem que falar que, porra, a parada é tua, não é minha, cara, porque vão vir em cima do negro. Ele, não, como assim? Pô, nada a ver, pô, você vai estar com a gente tem poder aquisitivo, não sei o que. Eu falo, não é bem assim, não é bem assim. E aí, uma vez, não por esse motivo, mas eu passei um preconceito, uma discriminação racial forte na portaria de prédio de e aí ele entendeu isso e aí ele falou, cara, como é que eu posso ajudar? Então, sempre que a gente que é do AfroReg, que a gente trabalha muito com essas grandes empresas, a gente tenta levar esse discurso, assim, o discurso do caminho do meio. Posso falar aqui, todo mundo vai falar assim, não é o caminho do meio, não sei o quê, não vai colar isso com o cara, Cara, tem que ser o caminho do meio. Para você dialogar com um cara que tem grana, você vai ter que ter o caminho do meio. E ter o caminho do meio não é se vender, não é vender suas ideologias e não é trair os seus iguais, mas é você criar uma ponte, um caminho do meio, entende? Então, por exemplo, empresas que se manifestaram com racismo, mas agora querem se reposicionar. Por que a gente não pode estar dentro ajudando e também colocando o nosso povo dentro dessas empresas? Então acho que falta muito isso ainda aqui no Brasil, entendeu? Entender que a gente precisa encontrar o caminho do meio, porque se a gente ficar com a nossa verdade e eles ficarem com a verdade deles, a gente não vai avançar. Falta discussão, Débora? Falta... Eu queria até fazer um comentário sobre você, a respeito do que o William falou, do que você comentou. Como você falou que alguns brancos resistem, e ele mencionou sobre a questão de negros que não se sensibilizam com 80 tiros. Existe algo que é estrutural, então nós não podemos nos surpreender com pessoas que negam a realidade, porque senão não seria estrutural. A gente está lidando com isso, a estrutura nossa brasileira, que tem similaridades com a América Central, com os Estados Unidos, mas tem peculiaridades, coisas que são específicas do Brasil. E o nosso racismo estrutural, ele é bem inteligente, ele é bem sofisticado. E a negação por parte de negros e brancos faz parte dessa dinâmica. Então eu não diria que negros que negam 80 tiros não são negros. Eu digo que são negros que não são racializados, porque muitos de nós passamos por essa fase de negar o racismo, né? Então, o que eu vejo de otimismo não é exatamente o caminho do meio. Eu vejo que hoje a luta antirracista está avançando com protagonismo negro, em especial de mulheres negras, e também com aliança com brancos que estão se desprendendo da branquitude, não podem se desprender da brancura da pele, mas estão se desprendendo da branquitude, estão já disponíveis para negociar essas questões de posição e de privilégio. Então, eu acho que hoje há uma tensão social, uma tensão racial, avanços, retrocessos, há uma tensão. Eu sou uma pessoa que tendo a ser otimista, então acho que nós já tivemos em posições mais difíceis nessa luta racial, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, em mais desvantagens, não estamos no momento de avanço, mas precisamos lidar com uma certa tolerância com os nossos, que ainda não chegaram nessa pauta, que é um lugar onde estão algumas das nossas tias, alguns dos nossos parentes, alguns dos nossos amigos queridos, estão ainda nessa posição, não é que eles não sejam negros, né? É que eles ainda estão ainda sobre o impacto desse processo que atingiu a subjetivação de negros e brancos brasileiros. Esse caminho do meio é delicado no sentido da empresa pedir desculpa e nós irmos lá e fortalecemos ainda mais o poder econômico da empresa. Raul Souza. Eu acho que uma das coisas que o racismo faz quanto estrutura de poder é olhar para o homem preto e transformar ele em alguma coisa que não seja homem. Olhar para a mulher preta e transformar em alguma coisa que não seja mulher. E aí eu acho que poder se exerce, ninguém doa poder, poder se exerce.
Poder tem a ver com a tranquilidade com que meu filho vai à rua. Se a gente tem uma conta no Brasil que cada 10 pessoas, 7,5 que morrem são pretas, ter um filho branco quer dizer que ele vai viver mais do que meu filho preto. Tá? Então isso quer dizer poder. E aí dentro desse sentido, dentro desse pensamento, eu acho que a comunidade preta precisa recuperar por ela isso, com todas as dificuldades, com todos os problemas e tal. Mas acho que esse trabalho é nosso. Ninguém o fará por nós. Porque não podem fazer. Não podem fazer. Essa é a nossa conta. Precisa exercer isso por nós. E aí depois, quando a gente recuperar isso, porque a gente recupera o tempo todo. A gente exerce o tempo todo, em vários níveis, com várias distorções e tal, a nossa humanidade. A gente exerce a nossa humanidade. Aliás, a gente só está vivo porque a exerce. Mas aí pensando no que a Débora falou, nessas nossas diferenças de consciência, eu acho que se a gente tem um trabalho para fazer, é isso, é recuperar essa consciência, que é a consciência dada pelos nossos ancestrais, a partir do nosso jeito de viver, e a partir daí a gente dialoga, sabe? Porque não tem como dialogar com alguém que tem toda uma estrutura de poder se você não sabe nem que você é humano. Porque não tem diálogo nisso. Vão falar, é isso, a gente vai aceitar. O caminho é esse, a gente vai aceitar. É isso, porque é isso que a gente tem Até feito. mesmo a desumanização do homem, da mulher negra, como foi falado aqui, transformou muitos dos nossos em vítimas do racismo estrutural, que acreditam de fato que o racismo não seja tão relevante ou tão importante, ou que a discussão dele seja na questão jurídica. O homem e a mulher negra nunca foram vistos como seres humanos lá em 1824, em 1770. A pergunta era, será que esses homens e mulheres podem ser brasileiros? Era essa a pergunta. Ou seja, na jurisprudência, o homem e a mulher negra nunca foram humanizados. E como é que você vê isso hoje? Houve uma humanização da mulher e o homem? Não. O que eu penso, na verdade, a contribuição que eu ia fazer era outra, mas eu vou te responder e também responder outra pergunta. O status de coisificação atravessou a história e está presente até hoje. Okay. É o que o Jonathan está falando e passa pelo que eles falaram antes. Né? Esse negro não consegue se entender, não é o termo, né? É incapacitado por essa sistemática de se entender quanto pessoa, quanto agente, quanto indivíduo. E isso faz parte da negação de uma identidade. Né? Faz parte, por exemplo, do projeto que nega acesso a uma ideia de nação, que é o que a gente já discute há muito tempo no movimento negro. O maior desafio da sociedade brasileira que eu vejo é a construção de uma consciência racial. E quando eu falo racial, eu falo de uma consciência de negritude e uma consciência de branquitude, que é um tema relevantíssimo para a gente tratar, inclusive que os brancos precisam tratar sobre isso. Quando você me pede para falar algo para os brancos ricos, eu obviamente teria um pouco de dificuldade, mas eu lembrar uma história que o Carl Hart conta do pai dele, que eu acho muito interessante para a gente poder discutir essa questão econômica. Carl Hart, no livro dele, que é um neurocirurgião negro, que trata da questão das drogas, ele narra que o pai dele trabalhava tanto numa situação de degradante, que quando o pai dele chegava em casa, ele se refugiava nas drogas. E uma das coisas que o pai dele fez nessas fugas, nesses escapes, foi dar uma martelada no olho da mãe dele. Né? E aí ele narra que isso não foi culpa das drogas, isso foi culpa da situação degradante que o pai dele foi colocado. E aí ele diz que a ausência de dinheiro traz o adoecimento, né? Se coloca numa situação de adoecimento. E aí eu percebo, minha história em particular, a história de outras famílias pretas e não pretas também, nordestinas, que eu pude presenciar, é que quando você não... Por exemplo, você consegue imaginar duas pessoas tendo um relacionamento sem dinheiro nenhum? Aí eu vou fazer uma outra pergunta para quem disse sim para isso. Você consegue imaginar uma família tendo um relacionamento sólido, sem dinheiro nenhum, um relacionamento saudável sem dinheiro nenhum? Não tem. E aí se eu estou falando algo para um cara branco, eu estou falando algo para uma pessoa que enriqueceu em detrimento de um outro grupo. Esse cara branco enriqueceu em detrimento de uma população negra. E aí qual é o diálogo nesse sentido? A distribuição de renda é necessária. E quando a gente fala de uma equidade racial no Brasil, a gente está falando exatamente de benefício para todas as raças. Melhor, para todos os grupos étnicos. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo disso, na segurança pública, se você tem uma distribuição de renda, você diminuiria o índice de
de violência, entende? E não nesse aspecto de quem não tem dinheiro rouba, de que quem tem dinheiro viola a norma, viola a lei. Pelo contrário, quem não está no estado de necessidade não tem por que fazer juízo pelas suas próprias mãos. Porque, na verdade, a nossa perspectiva é faço e fiz porque precisava fazer, senão morreria. Ou seja, estado de necessidade. Essa é a minha perspectiva. A realidade de muitos brasileiros é que hoje o dinheiro está concentrado na mão de poucos. A gente tem uma classe de ricos brasileiros que nega, como a gente falou, o racismo estrutural, mas vive das benesses de um sistema que ainda é escravocrata, tendo vista que a maioria deles ainda vivem em casas que tem quarto de empregada nos fundos. É uma realidade da classe média brasileira de que prédios têm 2 elevadores, social e de serviço. Como atingir a negritude que ainda é condicionada a viver em espaços segregados e que ainda entende um sistema que totalmente joga ele à par, sem ter dinheiro e sem perspectivas. Porque quando a gente fala de black money, legal falar sobre isso, mas eu continuo pagando o Itaú e o dinheiro continua indo para a família X. Olha, Júnior, você fala de black money, as pessoas falam de black money, mas no Brasil nós não temos black money. Isso que eu queria falar. É isso que eu ia... Quando nos Estados Unidos você tem black money, você tem black money. Uma coisa precisa preceder. Tá, black money existe no Brasil? O Carlos Medeiros fala exatamente isso no café filosófico dele. Que ele fala que as comunidades negras nos Estados Unidos, mesmo que segregadas, tinha uma farmácia negra, um bar negro, tinha um banco negro. Aqui nas favelas, se você entrar numa favela, o dono do bar é um português. O dono de uma farmácia é um empresário branco. Eu lembro disso nas lan houses. As lan houses. Todos eram brancos, né? Então, a locadora de vídeo, farmácia. Esse é o grande pulo do gato da colonização portuguesa. Eles foram incríveis, sofisticadérrimos. Por quê? Porque construíram uma estrutura de opressão e conseguiram escamotear isso, conseguiram fingir que é a ideologia da democracia racial, né? Conseguiram, por exemplo, convencer, e aí aprendi com o Carlos Medeiros, nessa mesma palestra do Café Filosófico, quando no século XIX, tal, assim, vem estrangeiros pro Brasil e tal, trabalhadores pro Brasil, e aí uma galera preta tentou vir. Não, dos Estados Unidos. Não são vocês, né? São os europeus. O Itamaraty mandou uma carta, né? Uma carta que foi assim, por debaixo dos panos, dizendo: os negros de Chicago não, que era um grupo de Chicago que queria vir. E essa galera preta que quis vir acreditando que aqui era um espaço melhor. Um espaço que garantia mais dignidade humana. É isso, quando a gente conversa sobre isso, tá falando, gente, eu vou voltar ao que eu falei antes. A vida é um milagre, tá falando de pessoas que têm o direito de existir, tá falando de gente que nasceu, e o nascimento é uma graça. Seja ateu, seja crente, seja budista, macumbeiro, o nascimento é uma graça. E as pessoas têm direito de viver, de namorar, de ler, de não ler, de dançar. A gente está falando disso. E não tem como. E aí eu falo para as pessoas ricas, não tem como você... A humanidade é uma coisa que só se opera na humanidade do outro. O ser humano só existe porque o ser humano é um animal coletivo. Você não é humano sozinho. Você não é. Você só é humano porque o outro confere para você a humanidade. E aí se você acha que você é humano melhor, sofisticado, ético e tal, e tá vendo uma miséria, desculpa, você é miserável também. Porque como vive o outro, vive você. Mais que você negue. E pode negar, tranquilo, a vida tua tá de boa. Você não mora em Realengo, tá de boa. Só não vem falar comigo de dignidade, só não vem falar comigo de ética. Só não vem falar comigo de... Não vem falar comigo desses termos, não. Você é rico, só não é bom. Sim, assim, mas direito artístico de dançar, de cantar, de ser feliz. Essa parte da humanidade está concedida. A questão nossa é a ocupação de espaços de poder. É verdade. Esse é o ponto. Eu acho que existe uma... Quando você fala que as empresas desumanizam, as empresas não desumanizam.
nós estamos Um processo desumanizados. de O simbolismo, essa é a posição. Nós entramos, Elas né? reproduzem esse processo. Eu tenho uma. Entende? Não é um ouvir, não. É assim, é uma continuidade. Eu sempre digo assim, que as pessoas dizem, desculpa, as pessoas dizem assim, Ministério do Trabalho acabou, a CLT agora vai pro Beleléu. Eu falo, mas a CLT nunca funcionou pra gente, né? Nunca funcionou. E a gente nunca foi humanizado a ponto de verem que as nossas mães, empregadas domésticas, poderiam receber salários dignos. Não, E funcionou quando? pra gente enquanto não empregado Democracia doméstico. vestígio. Eu discordo um pouco. Eu Tá, quero não. polemizar, eu quero criar Abre o coração, Débora, abre o Nós somos coração. mulheres, somos homens, todo mundo é homem. Não tem a obrigação de criar Todo mundo uma é mulher, treta. todo mundo é mulher Uma também. Não, treta, eu acho que quem isso que aí é manda aqui é legal. você. e Quem tal, manda aqui é entendeu? Quem manda Débora. aqui é você. Que ela que juntou todas essas pessoas na vida. É verdade, é verdade. Foi a Débora. Eu já até queria falar. Nossa, uma pena. Já Isso tem é meu verdade, partido. Não, você tava Isso é falando verdade. sobre a humanidade Desumanização. das mulheres de empregadas domésticas que nunca Sim, funcionou não, pra eu gente. tenho um ponto, um ponto polêmico. As pessoas falam, eu achei ótimo quando a gente esvaziou o 13 de maio como uma data festiva e blá blá blá. Mas dizer que não ocorreu a abolição, existe uma falsa abolição que não tem CLT para os negros, não. Porque a gente vai estar desmerecendo a luta de abolicionistas negros que estavam à frente. Entende isso? Assim, o que as pessoas lutaram para isso, para poder ter o direito de ser o liberto. Entendi. Entende? Legal, Então, assim, cara. ocorreu a abolição. Existiu. A abolição é uma verdade. Uma verdade conquistada por nós. Só não aconteceu um Só que, avanço. só que existe um processo que deveria acontecer Obviamente. no 14 de maio, que não aconteceu. Que é essa discussão. Né? E Eu o tento pior trazer de pro dia tudo, 14. O pior é a gente ter ido pro 15 de novembro de 1689. Que foi a consequência foi as consequências. direta do 3 uma de maio. resposta branca à abolição. A abolição é acabar com a escravidão, é acabar com a monarquia e transformar isso numa república Isso, que é tipo a KKK. Isso, você já tinha, eu acho que República sim, da eu acho que KKK. similarmente, como os negros vinham também no Brasil, os cadres defenders queriam vir para o Brasil e foram negados, brancos, depois da Guerra da Secessão, vieram para o É, o Brasil. engraçado, pra Santa Bárbara do Oeste, pro interior pra do Rio de Americana. Janeiro e pra Americana. Americana. E continuam celebrando a festa dos Então confederados significa que foi melhor aqui. no sul do Brasil. Então significa que Os descendentes dos brancos brasileiros, dos americanos, confederados. fazem a festa do confederado com a bandeira. Posso falar? Posso dizer? Eles fazem a festa dos confederados com a bandeira dos confederados no sul do país. Isso. Que é um absurdo, que é a coisa mais absurda. Absurdo. A Hannah Cristina Pinto diz assim: custei a descobrir que o racismo em meu prédio. Sou a única negra do prédio e por acaso virei síndica. Trabalhava muito e o dia todo eram cobranças. Até o dia que uma moradora gritou: é isso que dá por uma faxineira pra síndica. Foi aí que eu acordei. O racismo é tão estruturado que até pra uma pessoa atenta, como eu, custa a perceber. É assim, eu acho que tem uma questão no Brasil que aí a gente vai desenvolver entre nós negros, é não precisar se surpreender, a gente tem que ficar surpresa com a surpresa dela. Tô surpresa com a sua surpresa. Né? E ao mesmo tempo não, porque eu já também estive nessa posição. Né? Todos nós já estivemos nessa posição. De falar, estamos sujeitos a estar. e estamos ainda a qualquer momento, mas a gente tende a não, a gente tem que precisar entender isso. Essa é uma posição muito difícil, a gente tem que sair dessa posição da alienação que dá um certo conforto de pensar que as adversidades ou são coincidência, ou são piadas de mau gosto, ou se é uma questão social. Então está claro que foi uma questão racial. Né? E a surpresa é você, querida, se surpreender com isso. Você deveria imaginar, porque não há negociação. As posições de poder. Assim você pensa, o que é ser síndico? Síndico é uma posição de poder. Síndico é uma posição de destaque. Síndico tem voz. É o mínimo. Mas se não funcionasse, se o racismo não funcionasse nas entrelinhas, no micropoder, eles não estariam estabelecidos. É uma falta de entender, diz a Miriam Senso. Concordo que o primeiro passo é o diálogo entre nós. Precisamos reconhecer e conhecer a nossa história. E o Raul Souza diz, mas para isso antes precisamos da consciência racial. De todos, né? De todos, Brancos e negros. Porque branco também é raça, eles esquecem. Branco também é condição racial. Branco tem problema de ser racializado, correto? É. O branco... Chama branco de branco, tu pega uma briga, rapaz. Não é que Branco seja um se problema, é que entende faz como parte Se o da... branco se entende como padrão, o que vier após isso
nada é, né? E o passaporte, outro, gente? né? O que vocês acham disso? Que Como assim, passaporte? Qual o passaporte, o segundo passaporte de vocês? Qual é? Direito? Débora, qual que é o seu segundo passaporte? Qual é o segundo passaporte? Eu achei que Você, Fala de Jonathan, África. tem? Eu não tenho nem o primeiro. E você? Eu quero fazer o primeiro aí. E você, William? Tem só Só um, tem né? só Existe- E você? Então, eu Deixa eu só tenho concluir. não. Então, porque todo branco brasileiro não gosta de ser racializado, mas na hora de tirar um segundo passaporte pra dizer que vai embora daqui, ele gosta de racializar a avó dele. Não, mas não é racializar. O que ele faz, Débora, Ele por favor? é uma outra coisa. Ele não vem reivindicar mais branquitude. O que ele vem fazer? Ele vem reivindicar a ascendência dele e dizer que ele consegue se diferenciar de uma massa branca que é somente brasileira. O branco não vai se assumir, o branco não, assim, porque o branco não gosta de ser racializado. Não é que ele não goste, faz parte da branquitude claro. não se racializar, é um Que se entender conceito. como padrão. É um conceito. Exatamente. Se você é Sim, universal, você não pode ser Exatamente. particularizado. Não faz sentido ser particularizado. Não é que não goste, é porque não faz sentido. Há uma dissonância cognitiva no branco. Por isso que esse processo, para nós brasileiros, é um processo de letramento racial. Nós precisamos conviver em posições similares para que a gente possa entender e adquirir competências para viver realmente o que a gente espera que seja uma igualdade. Maravilhoso. Débora Medeiros. Por isso que eu tô com meu Mano, quartinho lá no Recreio. Débora Medeiros. Faz aula de guerra. Débora Medeiros é psicóloga, trabalha com várias questões ligadas à negritude e também faz análises críticas da branquitude, que é muito interessante, porque existem poucas pessoas no Brasil que conseguem fazer a análise de quem é o branco com quem nós estamos lidando. O Jonathan fala sobre história e ele sempre analisa de onde partem os princípios ideológicos pela qual os negros hoje se norteiam. É muito interessante. Porque a Débora... eu vou cortar o AD, cadê? Cortei todo. Eu estou aqui de frente, corto. A Débora tava falando, eu tava pensando no James Baldwin, naquele documentário Não Sou Seu Não Negro. sou seu negro. E aí perguntou pra ele qual a solução para os Estados Unidos, né? Qual o caminho, qual o futuro para os Estados Unidos. E aí ele fala o seguinte, vai depender do que os brancos farão, se os brancos precisarão ou não da ideia de negro, né? Porque a ideia de negro é uma ideia inventada pela branquidade. É isso, vocês precisaram do negro, vocês inventaram esse outro, rebaixaram esse outro, inventaram a si próprio, comparando esse outro, né? Então é isso, o que os brancos brasileiros vão fazer com a ideia de branquidade? O que vocês querem? Vocês ainda precisam do negro contra esse inferior? Vocês ainda precisam disso? É isso, isso é o problema que o Brasil tem que enfrentar. Se ainda precisam, a gente vai se organizar, né? Porque não dá mais ficar só apanhando, não dá. Mas acho que tem uma questão da modernidade, de colonialidade, que é o excesso. Né? Aí o Bauman que tem em casa, né? A modernidade gera lixo material e gera lixo humano, ou seja, vidas que não precisam, vidas que podem ser descartadas. Nós estamos num grupo de vidas descartáveis, mais descartáveis. Oi? Desmatáveis. Dos descartáveis, eu estou citando o Bauman. Isso, Ela tá citando Bauman. Débora, conta pra gente por que você Vidas cita Bauman. desperdiçadas. Débora, conta pra gente por que Não vou você contar, cita não. Pode me Bauman. perguntar em box, eu respondo. Débora cita Bauman. Então, Bauman é assim, maravilhoso, leiam sim, Vidas sim. Desperdiçadas, é o que ela tá citando. Porque Maravilhoso. foi um homem preto, gente, que traduziu os livros do A Bauman, maioria. que é o esposo da Débora, que é o Carlos Alberto Medeiros, o tradutor oficial, basicamente, do Bauman no Brasil. Mas assim, É o Carlos Alberto Medeiros. Mas eu tô também nesse ponto falando sobre a Shirley Baby, a gente tá falando sobre o que, Sim, que é, sim. sobre o que é descartável, sobre o que é excedente. E o que a gente tá falando sobre isso, sobre vidas que não importam, sobre dores que não importam, sobre justiça para determinados grupos que importam menos, Eu acho saúde isso e muito educação para pessoas que importam menos. Então você vai perguntar, não é uma questão dos brancos, é uma questão de negros, são pessoas que têm consciência racial. Brancos e negros que estão na consciência racial e que o nosso problema, na verdade, não é educação e saúde, nosso problema é desigualdade. Nós estamos num país extremamente desigual, com cidades desiguais. Então, quais são as pessoas que estão suficientemente incomodadas com isso para mudar? Eu acho que a gente tem, porque nós vencemos no Supremo por unanimidade. Então, se a gente venceu por unanimidade entre os brancos, significa que a gente tem uma aliança. Esse Brasil, nesse momento, tem que estar dividido, tem tensões.
né? A gente tem pessoas negras com que a gente sente constrangimento das pautas que elas levantam, e tem pessoas brancas que estão do nosso lado. Sim. A gente tem um país que nesse momento está polarizado. E essa polarização para nós é muito boa. A última polarização que aconteceu resultou no 13 de maio. Bem que teve o 15 de novembro. Mas a gente não precisa passar por isso novamente. A gente está nisso. Mas eu insisto ainda Mas que você não antes acha do Black que... Money, que antes a gente Mas precisa vocês se não envolver acham que o 15 de novembro aconteceu de novo no ano passado, nas eleições? Porque toda ação tem uma reação. Eu acho que foi um levante das cadeiras coloniais, porque algumas pautas estavam... Oi? Eu te entendo, eu te entendo e acho importante, mas muito eu fico debochado. pensando, não debochado não, é porque eu preciso dizer, eu moro em Realengo e eu abro... Isso é carteirada, gente. Não, Eu morei em Realengo. Eu morei em Marechal Hermes. Não, vou dizer porque Marechal Hermes. se eu não deixar eu dizer, eu não vou conseguir. Mulher preta agora tá dizendo tudo. Você foi de uma ousadia agora, meu irmão. Nesse momento, meu amigo, eu não quero mais estar no vídeo. Nós, homens pretos, somos os pais da humanidade, do lado da mulher preta, que é a mãe da humanidade. Então, precisamos conversar com respeito entre nós. Ponto. Mulher preta não deve dominar o homem nem o contrário. Somos irmãos pensando o mundo, ou pensando os nossos filhos. Então, para de gritaria vocês, se controlem. Jojo, é o seguinte, essa fala tá muito interessante, mas essa atitude aí não tem nada a ver com atitude machista, é uma atitude agressiva, uma atitude autoritária. Se alguém tiver que ter autoridade aqui, sou eu. Então você diminui, entendeu? Menos. Esse vídeo não pode. Eu tô até agora tentando terminar de convencer. Vamos falar de masculinidade. Se a pauta for masculinidade, eu vou ter dificuldade em termos machistas. Não é masculinidade. Mas eu tava tentando falar, eu falei Não, de Realengo, tentou, mas não falei. conseguiu, porque Realengo vai ter carteirada em Marechal. Não, mas eu ia falar de Realengo. Ah, porque não, tinha Eu só quero falar de fio Leon. aí. Vou dar minha carteirada de complexo do alemão e barro todo mundo aqui, hein? Não, mas... Não, nada, porque Marechal Hermes é bem mais antigo que o complexo Gente, alemão. ó, foco. Vamos até ali. Eu quero Qual é a terminar. pauta dele? Deixa eu terminar. Não, Deixa ele terminar aqui. A gente vai. precisa, Por favor, precisa concluir. A gente vai fazer uma fala Vamos fazer as final. fases. Eu vou Vai ser uma fala eu vou final. pedir uma fala final. Tá. Vou pedir uma Aí fala o Jonathan final. já faz a fala dele agora. Deixa eu terminar Pronto. de falar, por favor. É fala Você veio de final. Realengo. Eu tô tentando. Eles estão proibidos de beber. Eu tô tentando. Tô ficando com Homem crise de negro abstinência. Mas tô brincando, tô brincando. Homem Eu acho que tem uma experiência, e aí é minha relação com o mundo de experiência. É sobre isso que eu quero dizer. Que é a experiência de alguém que sempre lidou. Isso não é melhor, isso é a minha. E a minha é de um montão de brasileiros. Eu quero falar daqui. Sempre lidou. Por exemplo, quando eu era pequeno, uma das diversões que eu sempre tive era, por exemplo, ver um morto, que dava tiras, ficava tentando adivinhar que arma. Não tinha WhatsApp, não tinha coisa. Mas a gente, quando se encontrava, que arma que foi e que morto. Aí ele olhava o morto e tentava adivinhar que vacilação o morto tinha tido. Tiro na cara, uma vacilação. Queimada, outra vacilação. Então, assim, a morte é alguma coisa que sempre eu tive que lidar. Desde sempre. Então focar, ter a morte como lugar primeiro de pensamento, central de pensamento é o que me faz raciocinar. E aí quando eu penso, por exemplo, em todas essas coisas que são, sei lá, mas os brancos estão ajudando, mas os pretos estão ajudando, a gente está ajudando e tal, eu fico olhando o mapa da violência, eu fico olhando onde eu moro, eu fico olhando o que eu vejo. Existe um absurdo aí. E aí, com todo o respeito, os brancos que compreendem a luta não deveriam silenciar como silenciam diante um absurdo. A gente viu, vou falar, porra do mapa da violência, cacete. Não tem como você viajar para a Alemanha, para a Itália, para o mundo e aceitar que no lugar que você diz amar tem 65 mil e quase 2 pessoas mortas por ano. Porque 75% das pessoas são pretas. E que entre as mulheres, 66% são pretas. É sobre isso. Porque qualquer coisa, vamos discutir educação, vamos discutir... Mano, morto não discute educação. Morto não tem nada, cacete. Merda. É um país que tá não quer vivo. discutir a morte do homem e da mulher. Olha, deixa eu te contar uma coisa. Esse grupo de 4 pessoas aqui se conhecem
no dia a dia. Enquanto que a gente não vai vestido assim só pra gravação do Esse grupo. E essas discussões acontecem num grupo muito maior. Nossa. Em que Débora tava falando, foi interrompida quando ela tava falando das eleições de 2018. Você tá nesse ponto, se foi realmente uma volta. Uma volta. E sabe, uma de pessoa 15. escreveu, Michele, eu quero ouvir o que a Débora tinha pra falar. Ai, Michele. Ligou. Michele. É isso aí, Michele. Gente, cadê meu público? Beijinho. Divina, maravilhosa. Nós tivemos uma resposta. As eleições foi uma resposta. Nós passamos por avanços de pautas, não só raciais, pautas de gays, pautas feministas, pautas da periferia, né? E isso foi um insulto para muitos. Para muitos que não conseguiram perceber qual era a sua posição no mundo. Né? O branco de classe média, o tiozão de churrasco, qual é a posição dele? Não poder mais fazer piada de gay, não poder fazer mais piada feminista e ter que entender que ele teve privilégio sim, porque é um branco nordestino, ou porque é um mulato de pele mais clara, um negro de pele mais clara, ou porque naquela circunstância, ou naquele determinado momento, ou daquela posição geográfica ele é um branco. Porque branco no Brasil é um lugar de poder, é um lugar. Você pode ser branco na Rocinha e você entrar no São Conrado Fashion Mall e não ser branco dentro daquele espaço. Mesmo no Rio de Janeiro, você pode ser branco na Bahia e não ser branco no Rio de Janeiro, na Zona Sul, ou não ser branco no Sul. Então, essa posição, essa identidade que não se afirma, que não se pontua, deu uma resposta. A gente teve uma resposta. A gente teve uma resposta com concordar com parte da população, do cidadão comum, do cidadão mediano, do cidadão medíocre. Ele respondeu isso nas eleições. Eu quero voltar, porque as pautas que foram colocadas não eram pautas de avanço, são pautas de retrocesso, para retornar num lugar conhecido e confortável, que é uma cadeira colonial. Ele retrocedeu, Débora, ele retrocedeu. Eu lamento muito, mas vocês não é novamente um 15 de novembro. Tá. Acabou, não é. Uhum. Nós voltaremos nesse ponto. Negros que estão racializados e brancos que têm consciência sobre a branquitude não voltarão ao estado de amortecimento e de anestesia. É isso. Muito bem, Débora. É isso. A Débora é a psicóloga de todos esses dois. Bruno, fecha. Fecha, Bruno. Eu quero... Depois a gente vai falar sobre... Quantas pessoas estão assistindo aqui? São 61 pessoas que assistiram no total. Até agora tá oscilando entre 60 e 65, 70. Muita gente escrevendo, e eu vou ler depois, antes de terminar. Legal. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo agora. Esse papo aqui foi feito na informalidade, sem nenhuma a gente não fez nenhum tipo de planejamento. Tá sendo feito aqui. Posso contar como foi? A gente tava sentando aqui conversando, tipo, vamos gravar um vídeo? Eu que dei. O William falou, eu quero aparecer no O cara canal. mais bonito do grupo deu ideia. Dei ideia, eu falei, vamos fazer um vídeo. Eu tava no banheiro, E agora eu vou pedir pra... Gente, são bonitos eles, né? Mas o mais bonito tá falando com vocês aí. Eu dei um close no Bruno nessa hora e a cara que ele fez, ele tá no close. Ele fez uma cara que ninguém... Fala. O Júnior o Bruno é emocional. Quando finalizar, a gente vai discutir isso. Essa vai ser a pauta do recreio. Maravilhosa. Não, a gente passou aqui pela conversa sobre necropolítica, né? Sobre a gestão dos corpos. E no caso do que a gestão dos corpos, 2 minutos, gestão dos corpos pretos. Eu, como advogado, eu tenho percebido uma movimentação no direito, muito pelo direito à morte, né? Só que a perspectiva branca, a hermenêutica branca. Qual é essa perspectiva? As pessoas que têm um determinado poder aquisitivo querem ter o direito de cremação,
que tem um trâmite jurídico para isso, né? E de um outro lado, até presenciei uma entrevista de uma advogada na qual ela estava falando, branca, no qual ela estava falando de ressignificar a morte, no sentido de que você perde o ente querido, que morreu de causa natural e que você não deveria se entristecer, que isso é uma questão natural da vida. Bom, o Jonathan fez esse relato, embora de uma maneira não deveria, mas ele fez um relato sobre como a gente lida com a morte. Eu quero dar 2 relatos pessoais. O primeiro relato de morte e o outro é de não vida. Eu tive um pai socioafetivo. Esse pai, apesar dele ser um cozinheiro incrível, um ótimo jogador de futebol e um matemático invejável, apesar não, né? Na verdade, é a realidade da favela. Ele foi um comerciante de drogas, né? E por conta disso, por conta da legislação vigente, ele acabou sendo encarcerado durante 6 anos. Quando ele sai num benefício da execução penal, ele sai da liberdade condicional, não liberdade condicional na verdade, ele sai da VPL, ele sai para visitar a família e deveria voltar para o presídio, ele resolve não voltar. E ele fica anos foragido, nem subemprego, né? Ele está em outra camada ali do ostracismo das relações de trabalho clandestino. E aí ele fica foragido durante esse tempo até que ele é acometido de uma doença que ele adquiriu no presídio. E ele precisava de uma operação, sendo que para operar no hospital público você precisa de identificação. E aí, se ele desse identificação, ele teria que voltar ao cárcere. E ele resolve não dar identificação e ele prefere morrer. Meu pai decidiu a morte do que voltar para o sistema da onde acham que a gente tem que estar, da onde acha que a gente deve Fica para sempre. Para sempre, né? Eternizar, concentrar, gestar os nossos corpos, né? Meu pai optou em morrer do que voltar para esse sistema violento e não parou por aí. O filho desse meu pai, que é meu irmão, que também é meu irmão sócio-afetivo, eu adotei, passou a morar comigo e depois do tempo desse episódio, meu irmão tentou tirar a própria vida. Uma questão relacionada à convivência dele com o pai, o resquício afetivo, né? Que meu pai foi uma pessoa para mim antes da prisão. Foi meu símbolo de masculinidade, enfim, de lazer, toda aquela ideia de masculinidade. Mas o contato que meu irmão teve com ele foi pós-prisão, que já era uma outra pessoa totalmente transformada. Não se falava em afeto, não se falava em carinho, não se falava em ser símbolo, só se falava de tentar sobreviver com as migalhas de que se entende como vida para esse grupo de pessoas, né? E esse meu irmão também foi abandonado pela mãe, justamente pela questão financeira, que foi o que eu falei na fala anterior, né? Sem dinheiro, sem lazer, sem dinheiro, sem condição de vida, você não tem como falar de vida, você fica no status da coisificação, você fica no status de não ser. E aí meu irmão tentou o suicídio, né, que é a questão da não vida. E aí o que eu estou querendo dizer, a forma que a gente lida com mortes, que a gente se relaciona com morte, é uma forma totalmente diferente. A forma como o branco significa morte é uma forma também totalmente diferente. Essa questão do protocolo da comunidade, que alguém morreu, você quer ir lá ver porque ali já tem um certo onde foi o tiro, como foi o tiro, que horas foi o tiro, e você consegue fazer toda uma leitura da circunstância, uma leitura ambiental da situação. Sua segurança também. Exatamente. Né? Não, até para saber quem matou, porque se foi polícia a relação é uma, se foi do tráfico a relação é outra. Se é um inimigo que está invadindo. Exatamente. Você sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo, sabe? Se vai ter invasão. A nossa realidade de vida é uma realidade totalmente diferente. E essa realidade é provocada pelo Estado. E quando não é pela ação, é pela omissão. Entende? Nossos corpos não são significados de valor. A Isa tem uma música maravilhosa que fala que eu sei o meu valor e a cotação é dólar. E a gente é o que a gente quer, sabe? A gente quer significar a nossa vida para que a gente não tenha 111 e 80 tiros. E isso não fique no ostracismo, isso não fique na banalização. Esse processo, quando eu falo que a gente precisa lidar com a equidade racial num processo de conscientização, e é fundamental, é que essas mazelas, não vou falar que elas vão erradicar, mas elas vão diminuir, não só para a gente, mas também para o branco. É para a sociedade brasileira, para tornar a sociedade melhor. A gente não está numa disputa hierárquica para dizer que agora os negros vão mandar nos brancos. Não é isso. O que a gente quer é que vocês não mandem na gente. Que vocês não ditem o ritmo da nossa vida, nem o ritmo da nossa morte. Entende? A gente está falando de significar, de dignidade, de inclusão numa ideia de nação, já que a gente está aqui. E não pedimos para estar aqui. É só isso. Eu vou falar... Tem uma coisa que quando eu vou conversar com a molecada lá de onde eu moro, por exemplo, se tiver um documentário, por exemplo, aquele do MBBio, Menino dos Tráficos e tal, ou qualquer reportagem de televisão, Falcão, qualquer reportagem de televisão, tu vê um moleque de 15 anos,
14 anos, ela fala assim, não, você fala com ele e tal, você vai morrer, mano. Você vai morrer. Ou você vai ser preso, vai morrer, ou você vai morrer. Ele fala assim, não, tá tranquilo, eu tô aqui mesmo, pra semente, pra matar e pra morrer. E eu, quando ouço essa molecada falando isso, fico pensando, meu Deus do céu, a morte é aquilo que o ser humano mais teme, é o drama, é a questão que gera religião e tal. Como esse moleque, com 13, 14 anos, vira pra morte e desdenha? Porque desdenha. O moleque tá lá dando ele não tem outra opção. Ele desdenha, ele olha a própria morte e fala, ó, a minha morte não é algo super importante. Eu sei que vou morrer e eu tô de boa. Se ele tá de boa em relação à própria morte, olha só, nossa, questão biológica, né? Autoproteção. Se ele olha pra própria morte e fala, eu tô de boa, ele não vai estar na minha morte, quando ele rouba meu celular, quando ele pega meu tênis. Se ele não consegue olhar pra própria vida e ver valor, ele vai olhar pra vida do outro e ver valor? Como? E quando ele olha pra essa sociedade que tem família, tudo isso, e a sociedade vira pra ele e fala assim, bandido bom é bandido morto mesmo. Se ele não vê valor em si mesmo, na sociedade, que tem condição de ver, não vê, como ele vai ver de volta? Ver o governador dando tiro numa comunidade e fala que legal, tá tudo bem, discurso genocida, aí tá tudo maneiro. Gente, tá alguma coisa muito errada na sociedade. Pode ir. Oi? Oi, Prazer, meu nome é William Reis. Olha só, gente, eu achei esse fantástico. Eu acho que os dois complementaram aí. Eu trabalho em favela, é justamente as duas coisas que ele acabou de falar. A gente sabe que a gente que vem de favela, né? Eu morei 10 anos dentro de uma favela, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, entre lá e Vila Cruzeiro. E a gente sabe que é realmente isso. O significado da morte, vai depender do dia de amanhã. Então você tem que saber. A gente fala muito hoje, a gente que é homem negro, a gente está falando muito sobre masculinidade negra, né? E eu lembro assim que o moleque que é de favela, que é negro, ele tem que aprender a ser homem muito cedo. E isso é uma das coisas que nos atrapalha muito. Porque você acaba pegando responsabilidades, você acaba pulando etapas, você acaba interrompendo a vida muitas vezes. E assim, não é só questão de morrer não, tem questão do não ter educação sexual na escola. Sim. A menina ficou grávida, o garoto para de estudar. Então, é uma série de coisas que acontecem. Então a gente fala muito também do genocídio, mas também existe muito isso. Por exemplo, dos meus 10 amigos de favela, o único que tem ensino superior sou eu. O restante todo mundo continua pobre morando na favela. Então assim, a gente vê que é uma perpetuação dessa pobreza em cima da gente. E a gente vai pulando etapa. Então por isso que é muito importante hoje a gente discutir, inclusive, isso sobre masculinidade negra, a gente admitir os nossos erros, as nossas fraquezas. Eu vejo muito da branquitude falar assim, eu nasci, até o Paulo mesmo, que é um amigo nosso que está aqui assistindo, eu nasci em Ipanema, hoje moro na Glória, eu morei em Botafogo, já morei em Copacabana, já fui pra Tijuca, se eu não tiver muita grana, eu vou pra Barra. Se eu tiver com muita grana, se eu tiver menos grana ainda, eu vou pro Recreio. Eu vou pra São Paulo. Não, eu tô dizendo o Bruno. Não, ele não. Se eu não tiver dinheiro, eu moro no Recreio mesmo. Enfim, não, tô brincando, gente. O branco, ele muda, ele vai pra outra cidade, ele vai pra outro país, ele sai, ele faz coisas. E nós, negros, vamos de um barraco pro outro, né? Em sua maioria, de um morro pro outro. Eu queria... Em sua maioria. Vou dar uma atenção aqui na discussão. A gente já tá terminando. Momento, a gente acopla os dois conceitos, pobreza e negritude. Mas pobreza e negritude estão correlacionadas. Sim, a gente está correlacionado. Mas a gente aqui não é determinante. Mas, gente, existe uma realidade. Desculpa, é que eu tava terminando. Quem interrompeu é interrompido. Quem interrompeu isso é uma violência. O advogado vai defender. Estamos interagindo. Vai, Débora, por favor. Vânia Narciso assistindo. Manda um beijo pra Vânia. Vânia Narciso assistindo. Mandou um beijo pra Débora, dizendo: Débora, linda. Teve uma pessoa que escreveu assim: esse cara da blusa vinho é um gato.
Olha só, meninas, eu vou te dizer. Tá difícil. Todos os Bruno Cândido Sancofá, nas redes, tá? Ele não é nosso, foi incrível. O Histeria homem total. preto retido. Gente, O melhor foi eu e ele olhando pra blusa um do outro. Ah, é? Pra blusa um do outro. Que isso? Eu não tô de vivo! A gente... muito bom. Débora, deixa a Débora. Eu e William temos uma... Segura. A Débora tá Vai. A gente vai fechar com a Débora. Vamos lá. Vamos fechar com a também. Débora. Vamos fechar a gente. Eu tenho horário A gente tem que ir, a gente tem que ir. A gente tem que ir. Tem que ir, pessoal. Vai, Débora. Gente, olha Olha, só. preto vivo. Se a gente está reivindicando nossa humanidade completa, que na verdade é disso que a gente está falando. A gente está falando da violência colonial, do processo de colonialismo, capitalismo, vidas que não importam mesmo, os que estão na favela, ou que estão parindo uma criança, ou que estão numa calçada doentes, vidas que pela sua marca estão acopladas a vidas que podem ser descartadas. Mas as pessoas costumam muito falar sobre esse corpo negro. Eu entendo isso, porque é a projeção do negro, do branco, quando ele se confronta com essa figura que ele não conhece e que ele começa a fazer fabulações, isso não é meu, esse tá bem, assim, fabulações muito mais ligadas a uma fantasia do que a uma realidade. Mas a gente precisa falar que nós não somos um corpo negro. A nossa fala não é mais de corpo negro, nós somos humanos. Somos humanos completos. Então a violência acontece contra uma pessoa completa, não contra um corpo negro. É completamente que nós somos violados. E por isso que extrapola os limites da favela. É qualquer negro, a qualquer momento na nossa sociedade, por ser negro, nós podemos sofrer violência física ou psicológica. Débora, eu gostaria de agradecer... Oi? A gente precisa falar também da perspectiva da ascensão. A gente falou... A gente não vai conseguir falar hoje. A gente vai falar também... A gente vai também falar sobre colorismo, né? Porque aqui a gente tem, né, pessoas diferentes. Homem negro, mulher negra, essa é uma Não, coisa colorismo, vamos falar só maravilhosa. de colorismo. É interessante falar Homem sobre negro, que eu isso. falo da minha Porque mão. por mais incrível que pareça, a gente tem aqui no grupo pessoas de diferentes tonalidades de pele. Entre a gente não existe nenhuma discussão sobre isso. Mas a gente vê uma discussão acirrada sobre a negritude do outro. Eu sou a mulher mais bonita. Agora, Não, do mundo. mas olha, Daura Silvana agradecendo, Elise Semenov, que sempre segue Vamos falar também de seguindo. religião. Já falaram aqui também. Tem que falar de Gostei candomblé. dessa reflexão da Débora. Lacrou a Débora. Que lindos, maravilhosos. Isso aqui é um negócio religioso. Só tem gente linda nesse vídeo. Os três são lindos. Eu concordo. Começa não. Quando a gente tá falando dos rapazes de blusa vinha. Eu concordo, a maravilhosa blusa dele mesmo. Além de conteúdo, só tem gente bonita. Sou do axé. Débora. Falar. Foca. Parei. Às vezes tem um recado de... Débora, Às vezes tem um elogio pra mim aí. Ele falou sobre o canal. Corta de uma vez. Vânia diz, gente tá falar na- sobre dinheiro. Débora, só dá seu nome aqui, Débora. Claro. Rafaela fala, grata por esse momento, essa discussão é importantíssima. Quando será o próximo? Opa. Falar sobre o livro O Negro no Mundo dos Ricos. A Vânia Narciso fala que tem que falar sobre ascensão social. Isso, Vânia. Cristiano Lourenço Santos fala, parabéns, pessoal. Gente, eu queria agradecer. A gente chegou a quase 1000 visualizações. Eu queria agradecer muito por vocês terem assistido, os meus queridos amigos aqui. Tiveram Débora Medeiros, Jonathan Raimundo, William Reis e Bruno Cândido Sancofá. Cadê? Vai ter retaliação. Bruno, Sancofá. queria agradecer aqui o espaço cedido aqui. Tô na minha casa. Demais. Bom, Se autocedeu. queria. Não, mas olha, gente, foi maravilhoso. Obrigado por, mesmo eu não estando aí na telinha, vocês. Porque acontece muito assim. Agora, vocês estão me vendo. Não estão mais vendo eles. Bom, eu queria agradecer, de fato, pelas pessoas que puderam estar participarem dessa conversa, que foi, para mim, muito interessante. Eu gostei demais, espero que vocês tenham gostado também. Estão todos nas redes sociais, então depois eu vou fazer uma pequena edição
no comentário, né, do texto, do vídeo, para vocês poderem seguir as pessoas. Muito obrigado, gente. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos. Tudo de bom e até mais. Tchau, tchau.